Esses dias me perguntaram como que eu faço para programar utilizando IA. Então eu decidi fazer esse vídeo. Vou mostrar aqui as IAs que eu utilizo no meu dia a dia e vou criar um projeto. É um projeto sem nenhum valor profissional, mas mais específico para coisas didáticas. Aqui eu deixei aberto as 3 IAs que eu utilizo no plano Pro e o ChatGPT que eu utilizo no plano básico. Então hoje, para programar, eu utilizo o Claude no plano Pro, utilizo o Google Gemini também no plano Pro e o Windsurf também no plano Pro. E para gerar textos e organizar informações, eu utilizo o ChatGPT no plano básico mesmo, para isso ele serve. Para esse vídeo aqui eu decidi criar uma lista de tarefas. Então a primeira coisa que eu faço é pedir para o ChatGPT descrever o sistema que eu quero fazer. Então geralmente eu escrevo da seguinte maneira: não é um script muito longo, poderia ser melhor detalhado. Geralmente quando é algum projeto para algum cliente, aí ele já tem mais informações do que ele precisa. Aí eu detalho melhor aqui no ChatGPT e ele me entrega também um texto um pouco melhor. Mas para esse vídeo aqui não precisa ser tão detalhado. Então o que eu vou falar para ele? Quero criar um aplicativo de lista de tarefas. Descreva como seria esse aplicativo. Descreva todas as telas necessárias com seus elementos visuais, botões, inputs, textos e demais elementos necessários. Ponto. Cria um design system. Isso, eu acredito que isso seja suficiente. Então eu vou pedir para o ChatGPT criar isso. Por que eu faço isso? Porque aí eu venho e utilizo essa outra ferramenta aqui da Google, chamada Stitch, que ela cria telas tanto para aplicativo quanto para web. Então quanto melhor descrito aqui pelo ChatGPT, melhor vão ser as telas aqui. Então ele vai descrever aqui tudo bonitinho, aplicativo de lista de tarefas, visão completa do produto, propósito do app, um aplicativo de produtividade focado em organização simples, rápida, priorização inteligente, foco de hábitos, estatística de desempenho e outras coisas. Não vou ler tudo. Nome hipotético, task flow, estrutura geral do aplicativo, fluxo principal nas telas, splash, onboarding, load, home, criar, visualizar, projetos, calendário, estatística, notificações, configurações, perfis. Aquele detalhe, na splash vai o logo, o nome, indicador de carregamento, versão no app, visual e tal. Onboard aqui, 3 telas, organização, produtividade, controle, tela de login e vai descrevendo aqui as demais telas que tem em cada uma das telas. Eu poderia vir aqui, modificar o que eu quero, mas como é só para um vídeo demonstrando como eu trabalho, vou manter exatamente como está.
Aí aqui ele tem o Design System, mostrando as cores, a tipografia, os componentes, e por aí vai, espaçamentos, Dark Mode, arquitetura recomendada e tudo mais. Isso aqui a gente não vai usar, eu vou mostrar aqui, eu já tenho uma arquitetura pronta. E, por exemplo, eu utilizo o Provider, e aí a gente vai utilizar isso também. Eu costumo utilizar RAG, às vezes eu utilizo o SQLite, Firebase uso às vezes também, notificação também uso. Aí aqui ele diz que se eu quiser criar os wireframes e tal, mas esse aqui eu não vou fazer, somente esse aqui. Porque esse aqui eu vou criar neste outro site. Já tentei criar aqui com o ChatGPT, não fica bom, porém aqui fica melhor. Então a gente vai pegar aqui, ó, eu vou jogar aqui e vou só remover essa parte final aqui. Ou seja, cria as telas desse aplicativo, todos os textos em português. Siga o design system. Tá. Aí aqui eu posso escolher o modelo de IA para criar as telas, tudo baseado no Gemini. Então tem o 3 Flash, o pensamento estendido aqui. Esse daqui nunca usei, mas pelo que eu entendi aqui é para redesenhar telas de aplicativos que já estejam até em produção, né? Captura ali as telas, joga aqui, ele vai montar aqui o esquema de telas. E esse aqui ele vai te perguntando no decorrer ali da conversa, ele vai montando melhor a ideia e te entrega um produto até melhor, né? Eu vou tentar utilizar esse daqui. Às vezes tem um tráfego muito grande no momento que a gente quer utilizar e às vezes ele não funciona, aí a gente vai para esse daqui. Mas eu vou tentar ele primeiro. Então vou clicar aqui para iniciar. Viu que eu joguei o texto ali? Esse aqui nem vai fazer sentido para ele, essa parte aqui. Vai fazer sentido depois. Não vou cortar esse vídeo, a gente vai seguir aqui. Provavelmente ele vai ficar bem longo, mas faz parte do processo, né? A criação de telas dele é até rápida. Ó, a gente já está vendo ali alguma coisa acontecendo. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 telas. A gente viu aqui que ele montou um padrão de 12 telas. Quando ele não cria tudo de uma vez, aí ele coloca um botãozinho ali embaixo, aqui embaixo, para a gente dar continuidade. Então vamos lá. Seguindo, enquanto ele vai criando aí, só para a gente ir adiantando, eu vou abrir aqui o aplicativo aqui que eu utilizo, a IDE que eu utilizo para programar, que também é da Google, e também uso a IDE do Windsurf. Mas para esse caso aqui, a gente vai usar a IDE da Google. Tá aqui. Eu vou criar um projeto aqui do zero, um Flutter New Port, um projeto limpo aqui. Vou chamar ele de To-Do Task Flow. Aliás, não é aqui que a gente escreve. Aqui é só para escolher a pasta. Nessa pasta aqui são projetos que eu acabo excluindo depois. Aí aqui é assim que eu ponho o nome, ó, To-Do Task Flow App. Ele vai criar aqui só em para o Windows aqui.
Vou aguardar ele criar. Às vezes ele dá um erro. É só pegar o comando ali e dar continuidade. Ó, ele gerou aqui libmain para rodar no Windows, beleza? Eu vou rodar no Windows mesmo para não ter que colocar aqui um Android virtualizado. Só vou vir aqui nesse arquivo aqui e vou alterar aqui esse tamanho aqui para um tamanho que eu acho ideal para ficar aparecendo uma tela de celular. Pode ver que ele criou, a pasta aqui está vazia. O projeto aqui é só um Hello World, então tá bem tranquilo. Vamos ver aqui como é que tá aqui o projeto. Ó, já criou aqui algumas telas. Splash, onboarding, tela principal, e criou aqui. E ele colocou o botão aqui, ó, criar a tela de calendário com filtro de projetos. Pode ver aqui, tela 8 aqui, ó, tela de calendário. Então vamos colocar aqui para ele criar, tela de calendário. Aí ele vai adicionar aqui. Beleza, enquanto ele faz isso, vamos abrir aqui de novo o projeto. E aí vamos para os seguintes conceitos aqui. Todas essas IDE, Windsurf, essa Antigraft da Google, o VS Code, todos esses aqui são baseados no código lá do VS Code. Então, todos eles têm mais ou menos a mesma forma de trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui serve para qualquer uma dessas IDEs. O que acontece? Essas IDEs, elas têm aqui, ó, um negócio chamado regras. E aqui a gente consegue colocar regras gerais. Aqui tem outras ferramentas, mas eu ainda não me aprofundei nas demais. Eu não me aprofundei também nas regras, mas eu já utilizo as regras. Ainda não utilizo os workflows. Mas vamos lá. Como é que funciona essas regras gerais? Eu defino regras globais, aliás, né, para todos os projetos que eu utilizar aqui dentro dessa IDE. Então aqui eu tenho, quando eu clico aqui, eu tenho várias regras. Então, uma das minhas regras aqui, ó, todas as respostas devem ser escritas em português brasileiro. Então, esse arquivo aqui, ele serve para todos os projetos que eu abri nessa IDE. Então, essas regras aqui, por exemplo, eu já copiei ela e já usei lá na Windsurf. Não criar arquivos de documentação no formato Markdown automaticamente. A documentação só deve ser gerada quando explicitamente solicitado. Então, eu tenho várias regras aqui. Mas, algumas regras aqui importantes são essas aqui, essa 4 aqui. Sempre que eu mencionar numa pergunta para ele utilizar um agente específico, aí ele vai percorrer o meu projeto aqui e verificar se eu tenho um arquivo chamado agente. E aí dentro desse agente vai ter várias regras relacionadas a uma personalidade. E aí ele vai atuar conforme aquela personalidade. Eu vou mostrar os arquivos, eu vou puxar de um outro projeto aqui, porque basicamente a gente não precisa mudar muita coisa. E o agente ele é vinculado a um template. Aí eu tenho um outro arquivo de template. E eu tenho também um arquivo aqui, que é chamado de copiloto. Aqui, ó, tá aqui no 3. Que tem especificações
de regras desse projeto. Então, eu tenho as regras globais, que são essas aqui que eu estou mostrando. Aí eu tenho um arquivo de regras só para o projeto. Aí tem a arquitetura, como ele tem que seguir ali na programação, sabe? Aí eu tenho os agentes e eu tenho os templates. Então deixa eu só ver aqui se ele já criou a outra tela. Criou aqui, ó. E está pedindo para aplicar Dark Mode, né? Tem outras telas para ele criar. Vamos pegar aqui. Vamos ver aqui. Na verdade ele criou aqui, ó, perfil e tal. Eu não vou me atentar muito aqui a todas aquelas telas, senão eu vou perder muito tempo aqui. O que eu vou fazer, né? Vamos voltar lá para cá e vamos dar continuidade aqui nessa questão. Então vou abrir um outro projeto aqui, né? Aqui, e vou puxar 3 arquivos para cá. Esses 3 arquivos aqui. Beleza, copiar, pasta. Então é esse arquivo aqui, o piloto. Estou pegando de um outro projeto. Agentes. Agente, ó, esse documento define as personas ou agentes especializados recomendados para apoiar o desenvolvimento do projeto. Ele detalha os papéis que a IA ou desenvolvedores devem assumir. Por exemplo, arquiteto, debug, expert, em UI, de acordo com o tipo de tarefa a ser executado, garantindo foco específico e soluções adequadas para diferentes escopos. Aí a gente tem um template. Ó, esse arquivo oferece uma coleção de modelos de instruções, templates voltados para padronizar as requisições, features e relatos de bugs. O objetivo é garantir que todas as solicitações venham com contextos e requisitos necessários e formatados de maneira clara para acelerar o desenvolvimento. E a gente tem os agentes aqui, ó. O agente eu já li, a gente tem o copiloto aqui, ó. Esse documento serve para guiar este documento serve como um guia de referência principal para ferramentas de IA e desenvolvedores. Ele descreve o contexto, projeto, a arquitetura desejada e as tecnologias envolvidas, as melhores práticas e os critérios de qualidade que devem ser rigorosamente seguidos. Aí ele tem a arquitetura, modos sugeridos e tudo mais. Como eu estou usando ele de outro projeto, né, eu costumo pedir aqui para solicitar aqui para a IA ajustar para o projeto que a gente vai trabalhar aqui, ó. Então eu puxo aqui os arquivos. Aí a gente já criou ali a descrição ali do projeto, então eu vou colocar aqui a descrição projeto.md. Eu vou abrir aqui o que o ChatGPT fez. Vou copiar tudo aqui e vou jogar aqui nesse arquivo. Isso aqui não precisa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Atualize esses arquivos para o projeto atual. Segue uma breve descrição do projeto. Eu vou colocar aqui a descrição do projeto. Vou só remover algumas coisas aqui. Acho que eu vou escrever bem aqui. Arquitetura. Deve seguir o que já tem no projeto, que já tem no arquivo. Esse arquivo aqui, ó.
só para ele não misturar as arquiteturas aqui, porque acho que esse aqui colocou uma outra arquitetura. Tem um detalhe que eu quero remover, deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, OBX. Isso aqui é change, modify, provider. Change, provider. Banco, vamos tirar esse banco aqui, vamos tirar esse aqui também. Arc, presente também, data, beleza. Aí eu vou colocar aqui para ele fazer esse ajuste nos arquivos antes da gente começar. Aí beleza. Próximo ponto, o que eu gosto de fazer. O sistema aqui, ele tem até uma ferramenta aqui que é esse MCP Servers. O que ele faz? Ele serve para conectar em outras ferramentas que também tem MCP. E o nosso projeto aqui, Stitch, ele tem MCP. Só que trabalhar na IDE para ela bater aqui no MCP do Stitch e capturar as informações de layout aqui e tudo mais, ele não faz exatamente igual. Ele modifica muito. Então, o que eu gosto de fazer é pegar o projeto aqui, copiar aqui como um código, na verdade exportar aqui como código ou baixar o projeto. Você baixa ele aqui, ó. Só arrastar para cá. Aí você baixa ele e adiciona ele aqui no... Adiciona aqui. Deixa eu jogar aqui para minha outra tela e organizar aqui. Deixa eu ver se arrasta, copiar a pasta. Beleza, tá aqui. Então aqui estão os arquivos, ele baixa assim no formato HTML e traz uma imagem também em PNG. Beleza. Então o que eu vou fazer agora? Aqui ele terminou. Se a gente ver agora, ele fazia referência à calculadora. Agora ele não faz mais referência à calculadora. Certo? Beleza. E aqui a gente tem as telas. Aqui na ideia do Anti-Gravity, ele tem alguns modelos de IA. Por isso que eu uso. Aí, semanalmente, ele libera uma quantidade de tokens para ser utilizado tanto no Cloud Ops ou no Gemini 3.1. Se usar muito, eles limitam. No meu caso aqui, eles limitaram, eu só vou poder utilizar agora o Cloud, por exemplo, no dia 24/2, a partir das 11 horas e 12 minutos. Por isso que eu utilizo essas 3 IAs. Então agora, para aquele projeto ali, eu vou utilizar o Cloud Code. Então eu tenho um limite aqui também. Tanto o Cloud Code, quanto o Anti-Gravity, quanto o Windsurf me limitam. Ó, esse aqui eu já usei 4%. Se eu usar 100%, ele vai parar e reinicia daqui 1 hora e 26 minutos. E se eu usar todo esse 100% aqui, ele só vai reiniciar no sábado às 18 horas, no próximo sábado. Hoje é dia 21/2/2026, agora são 21 horas e 34 minutos. Hoje é sábado,
e ele zerou hoje. Então, se eu zerar tudo de novo, ele só vai iniciar no dia 18. Certo. Para instalar o Cloud Code, não vou mostrar aqui, tem lá no site lá da Cloud. Aqui é a Cloud Code. Você clica aqui, tem as instruções de instalação. Aí fica a critério, se for usar o Cloud Code, né, vir aqui e ver como é que faz. A instalação é muito simples. Então nem vou mexer com isso. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar então aqui no Cloud, ó, tô dentro do projeto. Criei os agentes ali e tal. Se a gente for aqui, ó, visualizar, a gente tem ó, criador de features, debug, arquiteto de software, code review, expert em Flutter UI e expert em persistência. O que eu vou fazer? Ó, tenho esse projeto, aí eu vou trazer aqui o... Cadê, rapaz, o arquivo? Não estou vendo o arquivo. Descrição do projeto. Aqui. Ah, tá aí dentro. Ele tem que ficar aqui fora. Descrição do projeto. Tem esse projeto. Ah, aqui, ó. A gente tem os modelos também de IA. Eu posso usar o Cloud Sonnet 4.6 ou eu posso usar também o Opus. Só que o Opus gasta mais. Então eu vou deixar aqui esse aqui mesmo. Quero que seja desenvolvido todo o planejamento desse arquivo. Analise os agentes e use o que for necessário para cada etapa do desenvolvimento. Então, vou deixar que a própria IA escolha o agente de IA, o agente, no caso, esse agente aqui que a gente criou aqui. Então, ele vai criar arquivo, criador de features. Vou validar um erro aqui, ele mesmo já vai escolhendo. Eu poderia definir, mas como a gente vai criar um projeto aqui todo, né? A gente vai acabar usando todos mesmo. Então eu vou deixar que ele mesmo vai escolhendo cada um dos agentes. Quando eu trabalho com projetos reais, que já estão em produção, aí eu não preciso criar nada o projeto do zero, né? Eu trabalho lá criando novos recursos ou corrigindo erros, melhorando uma tela. Então aí fica até mais fácil para eu escolher qual agente eu vou utilizar. Mas aqui, como a gente vai criar tudo do zero aqui, vou deixar que ele escolha e pode ser que ele utilize todos. Então, eu analiso o agente e uso o que for necessário para cada etapa do desenvolvimento. Ponto. Aí, então, assim, quando for na etapa de criar as telas, siga pixel perfeito as telas que estão na pasta. Aí eu vou puxar a pasta aqui. Na pasta tem as subpastas de cada tela e os arquivos em HTML. Ponto. Então eu quero que ele entre aqui, veja o arquivo em HTML, nomeado como code.html.
Acredito que seja o mesmo nome em todas as telas. Tá. Isso. Code HTML. Antes de iniciar o projeto, crie um planejamento e ao final do planejamento crie checklists para serem marcados conforme você vai desenvolvendo. Acredito que tá bom já. Aí vamos deixar a IA trabalhar agora. Então vamos lá, Enter. Vou fechar a maioria desses arquivos aqui, fechar outros. Vou deixar só essa main aqui aberta, fechar outros. Aí vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Como eu falei, o vídeo iria ficar longo, apesar que por enquanto só 30 minutos. Então não tá tão longo assim. Se o meu áudio não estiver muito bom, é porque eu não consegui colocar aqui meu microfone. Problemas técnicos aqui com o Windows. E meu áudio está sendo capturado pelo microfone do notebook, que não é tão bom. Aqui a gente vai vendo a IA trabalhando, né? Pensando, analisando, lendo os arquivos e se preparando para criar o arquivo de planejamento. Eu poderia ter utilizado aqui, ó, nessa aba da própria IDE, mas como eu falei, né, o Cloud que cria telas mais próximas do que a gente quer está bloqueado. O Gemini aqui ele não cria telas próximas do que a gente quer, ele sempre muda muita coisa. Aí eu prefiro nem utilizar ele. Então aqui ele criou o arquivo de planejamento, tá aqui, ó, arquivo de planejamento. Então vai criar ali, ó, vai criar a estrutura aqui, pasta, vai instalar as dependências. Aqui ele montou o fluxo de navegação, as telas que tem disponíveis. Ele já identificou que algumas telas não estão prototipadas, mas ele mesmo vai implementar seguindo o Design System, a fase de desenvolvimento, fundação, arquitetura e Design System, domínio das entidades, providers, telas pixel perfect como Stitch, features avançadas, notificações locais, gráfico, estatística, dark mode completo, polimento e revisão. Aí aqui está o checklist e ele vai iniciar. Então vamos lá, aqui ele está pedindo se eu quero que ele continue o processo. Eu sempre marco aqui para ele continuar enquanto ele estiver ali continuar sem parar. E a gente vai aguardando aí ele fazer a primeira fase. E ele sempre vai pedir aqui alguma coisa, a gente vai sempre clicando em sim. Ou se houver necessidade, a gente adiciona mais informações para ele contextualizar melhor. Ó, ambiente pronto, alguma coisa ele fez, né?
Provavelmente ele adicionou aqui, ó, no provider todos os pacotes que a gente vai utilizar. Agora ele está rodando aqui um Flutter Get para baixar as informações. Baixando aí. Vamos ver aqui no terminal. Aqui no terminal tá pedindo aqui para... Aqui tá na frente. Mas ali embaixo parece que é... Aqui, yes. Yes, tá. Vamos lá. Continua. Provavelmente agora ele vai criar as estruturas de pasta, né? Porque ele iniciou aqui com PubSpec. Agora ele vai para a estrutura de pasta. Depois ele vai criar o Design System. E vai começar a criar os componentes. E a gente vai só acompanhando e vendo como ele se comporta. Para criar um MVP dessa forma, é muito rápido. Aí depois, basta a gente ir lapidando. Aqui, por exemplo, não que esse aplicativo exigisse, mas aqui a gente não está criando conexão com uma API. Aqui a gente não está criando formas de pagamento. Aqui a gente não está criando conexão com o Firebase. Então, tem muitos cenários aqui que a gente poderia ir lapidando depois. E a própria IA faz isso também. Ó, ele criou aqui as pastas. Pode ver aqui, ó. Tá criando as pastas do Design System. As cores. Os textos. Os tamanhos e tal. Tudo padronizado que vai ser utilizado no sistema. Webtem. Realmente tem os módulos claro e escuro aqui. Se não tiver, depois a gente pode criar aqui, ó. Light. E provavelmente tem também o... Aqui, ó. Porque estava lá na documentação. Ele já tem todas as telas que vão ser criadas. Olha o que ele criou aqui, as rotas. Vai dar erro porque não tem nenhuma tela criada ainda. Mas ele vai criar e conforme ele for criando, isso aqui vai se corrigindo. Ele criou aqui as rotas. Rotas nomeadas aqui. E agora ele está criando a últimos. Então aqui para tratar com datas. Então vamos lá, o sistema agora está pedindo aqui para rodar o build run. Vamos lá, agora ele está criando aqui os componentes dentro dessa pasta aqui. Ela está criando os modelos aqui, ó, os modelos de dados. Project Model, Task Model, tudo criado certinho aí. Tudo em inglês. Isso está dentro das minhas regras globais. Tudo que for programação aqui em inglês. Tudo que for comentário em português. Tudo que for planejamento também em português. Tudo que ele estiver conversando comigo em português. E todo o resto em inglês. Essa arquitetura que também está lá dentro do Copilot Instruction. Tá aqui, ó. Ele está seguindo a risca. Então isso aqui é regras do projeto. Porque eu gosto de ter esses arquivos específicos do projeto. Porque às vezes eu estou trabalhando com Flutter, que segue uma regra. Às vezes eu estou trabalhando com Node, segue outro tipo de regra. Aí eu não consigo manter isso aqui lá nas regras globais. Senão ficaria um arquivo muito grande e a IA teria que decidir por tipo de projeto. Então eu prefiro colocar no próprio projeto. Às vezes eu estou trabalhando com Python, às vezes estou trabalhando com Delphi. Aí para cada projeto eu tenho as próprias regras locais
do projeto, mas todas são atendidas pelas regras globais. E aí eu tenho os agentes de cada projeto para atender cada projeto. Enquanto eu estou falando aqui, o sistema a IA está criando aqui as próximas telas, né? Agora eu vou criar os widgets, passos, componentes design system, então as telas. Vou ler os HTMLs restantes em paralelo para as telas mais complexas. Então, ele está criando aqui e o processo está indo sem parar. E eu posso acompanhar o consumo aqui, ó, o consumo do meu limite de uso diário e o meu limite de uso semanal. Quando eu abri aqui primeiro para vocês, eu estava 0% usado, agora já tem 2% usado e aqui já está com 18% usado. Eu acredito que um limite desse aqui, ele vai me entregar o projeto inteiro e rodando. Então a gente vai lá acompanhar, vamos ver como que está o processo. Aqui a gente consegue ver quanto tempo já tem que foi iniciado, né? Já tem 8 minutos e 45 segundos, que aí já está trabalhando e processando as informações, a quantidade de tokens que já foram utilizados, e a gente vai só acompanhando. Ele está criando agora aqui os providers, onde tem as regras de negócio do projeto, né? Já está tudo aqui. A maioria desses erros aqui é porque ainda não foram criados esses arquivos, mas assim que forem criados, esses erros vão sumir. Ou se o caminho dele aqui não estiver correto, aí a gente vem aqui depois e corrige. Por exemplo, Project Changes. Ó. Faltou esse aqui. Então, tá ok. Adicionando aqui. Tá corrigindo alguns problemas aí para diminuir o uso de token, porque depois ele iria fazer uma validação, ia verificar que estava errado ali, ia tentar corrigir gastando mais tokens. Ó. Mas aqui a gente já faz essa correção aqui enquanto ele vai trabalhando em outros arquivos. Ó. Aqui eu estou apertando só Ctrl ponto para a própria IDE, né, encontrar os imports. Aqui ele já está começando a criar as telas, ó, criou a home, criando aqui, e ele está trabalhando. Já 11 minutos e 34 segundos, 34 mil tokens. %, do meu limite diário do cloud. Os erros estão sumindo, tudo sumindo, faltando só as telas agora. E ele está criando aí as telas. Quando terminar, aí eu vou rodar o projeto, a gente vai ver se ficou parecido ou não com o que a gente prototipou, né, lá no Stitch. Então vamos ver aqui como é que está.
Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui se ele está atualizando o planejamento. Às vezes ele esquece de fazer isso. E às vezes ele deixa para o final. Ele está dizendo ali que ainda está na fase 1. Mas ele já está bem à frente da fase 1. Já que o Provide, ele já está aqui na fase de criação de telas. Aí, está trabalhando. Vou voltar aqui. Aqui, fechar outros. A gente tem uma ideia das telas aqui. Faltando Profile Screen e a tela de configurações. Então, vamos aguardar. Criou mais um arquivo. E agora ele vai criar o último arquivo. Vamos ver como é que ele está tratando a main. Ainda não atualizou a main, ele vai atualizar por último. Se a gente rodar esse projeto agora, ela roda. Ó, agora ele vai para a main. Então ele vai alterar todo esse arquivo aqui da main. Ó, só foi eu falar. Ele jogou tudo aí. Agora provavelmente ele vai adicionar isso aqui no PubSpec. Adicionou, tá rodando aqui o PubGet. Aí esses erros aqui também vão sumir. Esse aqui é da própria IDE, ela identifica alguns, não diria problemas, mas algumas boas práticas e ela mesma corrige. Eu vou aplicar aqui para ela corrigir. Ó, deu erro por causa do INTL, que é a internacionalização. É um pacote. Ele está pedindo uma outra versão. A versão 20.2. E agora vai bater. Ó, deu certo lá, ó, IMTM 20.2. Rodou aqui, beleza. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Ainda aqui no planejamento. Ele só não marcou aqui, né, o que ele já tinha feito. Então, vamos ver aqui o que ele vai aprontar ainda. Ele mexeu na main. Tá rodando. Tá tranquilo. Não tem nenhum erro no projeto. Então vamos esperar ele finalizar aqui para a gente rodar. Aqui por trás ele está tentando executar o projeto, né? Ele viu que deu um build certinho. Ele encontrou algumas questões de boas práticas ali e ele está tratando isso.
Enquanto isso, a gente vai só observando. Enquanto ele finaliza. Só para mais uma aceitação aqui. Se a gente observar, o projeto está certinho aqui, seguindo a arquitetura que foi definida aqui no arquivo. Poderia ser qualquer uma outra arquitetura, qualquer outra forma de pensamento, né, de desenvolvimento. Agora ele está marcando o que já foi feito. Está marcando no arquivo. E até o momento foi gasto 50% do meu limite diário, 6% do meu limite semanal. Eu consigo bem, né, trabalhar com esses limites usando o Cloud Code, ou usando o Gemini e usando o Windsurf. Aí eu vou usando um ou outro e vou controlando durante a semana o gasto até dar tempo de virar e consigo ir trabalhando com essas 3 IAs. E aqui ele está finalizando. Ele está marcando aqui, ó. Marcando. Alguns pontos ele não está marcando porque ele não fez. É por isso que é importante de ter um checklist. Depois eu venho aqui e vou atuando em cima dos pontos que ele não fez. Aqui ele finaliza, colocou um resumo aqui do que foi feito. Foi concluído a fase 1 a fase 4. Então, se eu subir aqui, o que a gente tem na fase 5? Features avançadas e polimento e revisão. A gente vai executar o aplicativo. Vamos ver aqui como é que ele vai se comportar. Se ele vai ter algum erro. Aqui no PubSpec. Beleza. Ok. Vamos aguardar ele fazer o build aqui no Windows e iniciar o aplicativo.
Ó, layout da splash screen. Deixa eu jogar aqui. Beleza. Vamos olhar ali, né? As telas. Essa tela aqui é a tela do onboard aqui. Então, vamos ver como é que tá. Faltou só a imagem. Ó. Tela de login. Então, se a gente for ver aqui a tela de login, faltou só o ícone aqui da Google. Criar conta não foi feita, ela não tem aqui mesmo. Criar nova tarefa. Esqueci minha senha também não. Deixa eu ver aqui. Porque lá entrou. A gente vai para a tela de home screen aqui. Ó. Bem parecido, ó. Home, agenda, estatística, ajustes, próximo, concluídos, o íconezinho aqui, o ícone aqui, boa noite, 12 de fevereiro, sábado. Aqui, cria uma nova tarefa. Ó, alguns detalhes diferentes, né? Mas bem próximo. Teste. Apenas teste. Projeto. Não foi criado nenhum projeto. Data. 28. 22. Lembrete. Repetir. Salvar. Próximo. Se a gente voltar lá na screen, aqui ó. Teste, trabalho. Tá. For aqui na agenda. Deu um erro. Deu esse erro aqui. Eu posso copiar tudo isso. Eu vou jogar aqui pro Gemini tratar isso aqui. Então eu vou jogar aqui. Copiei tudo e joguei aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele já tem a tela criada. Aqui é provavelmente algum componente que não está com a limitação certa. E aí está quebrando toda a tela. Vamos ver se ele consegue lidar com essa situação em uma tela já pronta. Vamos aguardar. Pronto, ele conseguiu corrigir. Então essa tela aqui é a tela de detalhes da tarefa. Vamos ver aqui se tem. Essa tela não tem nada. Detalhe da tarefa não tem. Ah, beleza. Meu projeto. Ainda deu uma travadinha ali. Vou fazer um hot reload aqui.
a tela de splash. Outro hot reload aqui. Tentar a versão, esse aqui. Ele só colocou um círculo ali. Mas beleza, ficou muito parecido. Logo aqui. Estatística. Aqui a tela de estatística. Layout parecido. Produtividade e tal. Iniciante e tal. Beleza. Ajustes ou configurações. Tema. Escuro. Tema do sistema. E tema claro. Notificações. Backup e sincronização. Agenda. A agenda está aqui, dia 28 a gente tem. E aqui, trouxe um erro. Vou copiar tudo, vou jogar aqui, vou mudar esse aqui para esse aqui. Mais rápido. E o calendário está aqui, ó, calendário. Então a gente tem aqui o calendário. Certo. Vou voltar aqui no calendário. Cadê o hot reload? Ah não, eu vou limpar aqui, vou limpar a console. Ó, continua ainda com algum erro aqui. Provavelmente esse círculozinho ali, né? Nem vou mexer com ele agora. Esse aqui não está funcionando. Ah, ok. Teste. Isso aqui. Como é que cria um projeto? Não sei. Aqui não tem. Não foi criado. Mas essa é a ideia. É assim que eu tenho trabalhado com a IA. Como ela tem me ajudado. Né? Tá tudo descrito aí certinho. Eu utilizo 3 IAs. Utilizo o ChatGPT para montar o texto. Uso regras globais. Uso regras locais. Uso agentes com personalidades voltadas às programações, né? Cada uma personalidade específica para uma demanda. Esse aqui tem poucos agentes. É um projeto pequeno lá da calculadora que eu estava usando. Mas, geralmente eu tenho mais de 10 a 15 agentes por projeto. E aqui tem os templates também para ser seguido pelos agentes. Que também nos outros projetos eu tenho para mais de 15. Então é isso. Qualquer dúvida, só falar.